olho esse cadeado aqui, eu penso no Rodolfo. Não, vem aqui, ó, tem um cadeado aqui, né? Que tem um retorno. Aí ele falou que é o seguinte, o cadeado é porque o cabeçote da câmera está torto. Aí ele coloca o cadeado para ficar no nível. É o famoso gambiarra, né? Pessoal, boa noite, vamos lá, né? Essa semana, infelizmente, nós tivemos um problema muito sério com o Silvio Santos. Sou um cara muito sistemático, eu não gosto dessas coisas. Tinha comprado a passagem, perdeu uma passagem de reserva de hotel, não perdemos porque a reserva era reserva, né? Não tinha ainda concretizado. Ainda não temos a data dele, mas ele é prioridade absoluta. Que ele mais datas que estão lá estão confirmadas. Segunda não tem aula, né? Quem quer história? Está confirmado. Seguinte, gente, como é um professor, para mim é um dos professores mais importantes do curso, o professor Silvio Santos. Aqui. Mas naquele marcar, a gente cancela outro professor e ele entra. Tá? Porque ele tem muito. Gente, ele é considerado um dos melhores, quiçá o melhor professor de contabilidade que nós temos no Brasil. Tá? Eu não sei nem por que está 8/11, entendeu? Não, peraí. Peraí, quem que... Nossa Senhora. Não, então eu já vou... Foi obrigado aí por ter falado aí que isso aí... Acontece também o seguinte, cara, que nós tínhamos aqui um cara que era ninja no pedagógico, entendeu? Ninja. Todo dia tem saudade desse cara. Aí nós estamos com outro ainda que ainda está... O que acontece? Alterar a data de professor é só quando é certeza. Aí eu falo isso, gente, porque eu tenho muito tempo de sala de aula. Tá? Tanto dando aula, LAC, presencial, todas essas coisas aí. Bacana, gente? Então vamos para... Então, assim... É só ele falar. Ele tinha deixado uma reserva para o dia 8/11. Só que é o seguinte, gato escaldado tem medo, né, de água, né? Aí é o seguinte, hoje eu liguei para ele 3 vezes e não me atendeu. Já, na verdade, eu conheço ele lá, que uma vez eu fiz um trabalho lá a gente tinha um coordenador que morava lá em Salvador, e aí a nossa unidade ficava perto da unidade dele. Aí eu conheci lá o Silvio, né? Gente boa pra caramba, mas ele é amigo pra caramba pessoal do Anfantoni, né? E como eu disse para vocês, quem é o coordenador de curso de vocês é o André Fantoni. Gostaram dele? Tá? Ele é o cara também na legislação tributária. E ele só vai dar aula para nós, viu, gente? Ele está coordenando o curso aqui, então ele vai dar essa aula para nós aqui. E aí eu quero falar para vocês o seguinte, que ele que vai estar lá com o professor Silvio Sandi, né? Se ele falar assim para mim agora não dá, né? Amanhã cedo, ó, tal dia eu já tiro o bilhete dele na hora. Tá? Beleza? Gente, então é o seguinte, isso aqui é uma aula complementar que eu estou fazendo adicional para vocês, tá? Eu não vou fazer a aula de AFA agora, que você tem comigo uma aula de AFA ainda, que a gente vai dar uma arrematada, falar em créditos adicionais, vamos falar de resto a pagar, vamos falar de suprimento de fundos, estágio de receita, estágio de despesa. 1 hora a gente mata todos esses assuntos, né? Eu vou deixar essa aula um pouco mais para frente, tá? Que aí eu pego e faço até uma revisão. Inclusive, eu separei algumas questões da banca FGV, de conta mesmo, de cálculo, que caiu em concurso de fiscal, sabe? Para a gente fazer aqui alguns exercícios sobre a receita. E é importante também a gente ter essa aula, o ideal era depois da aula de contabilidade, porque a gente vai utilizar alguns conceitos da contabilidade para a resolução dos exercícios. Se não for o caso, eu explico para vocês aí, são conceitos básicos, né? Ok? Então é o seguinte, vamos lá. Então hoje, né, essa aula aqui, uma aula extra. Aula extra. Dia do Servidor Público Federal, né? Servidor Público, né? Alguém sabe por que dia 28/10 por que hoje é o dia do Servidor Público? Não,
Não. Só um momento aí, filosofia, né? Curiosidade para vocês, né? O Estatuto do Servidor Público Federal, qual que é o número da lei? 8.112, não é isso? Então, essa lei, ela revogou uma lei da época de Getúlio Vargas, salvo engano, lei 5.000 alguma coisa, né? 4.000 alguma coisa, 1.100 e pouco. Tá? Então, a lei 1.100 e pouco é uma lei que foi o primeiro Estatuto do Servidor Público no Brasil, foi na época do DASP, lá do Getúlio Vargas, e essa lei foi promulgada no dia 28 de abril. Então, então em comemoração, o primeiro estatuto, tá? O primeiro estatuto, tá? Do servidor público no Brasil, que estava tentando implementar uma administração pública burocrática, foi no dia 28. Então, dia 28 passou a ser o dia do servidor público. Certinho? Tá. Vamos lá, gente. Vamos aqui ao artigo 37 da Constituição. Tá? Esse artigo 37, esse aqui é um assunto que eu gosto muito de estudar lei seca, gente. Tá? Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, hoje, lá em casa, eu gravei o artigo 40 da Constituição. Né? O artigo 40 da Constituição, ele trata de quê? Ele trata dos servidores públicos, do regime próprio de previdência, regime próprio de previdência social, RPPS, né? E quando você estuda assim, artigo por artigo, com uma certa profundidade, o que acontece? Isso fixa bastante. Tá? Então, essa aqui é um tipo de aula, gente, que você vai aproveitar ela para direito constitucional, direito administrativo, tá? E vai te prestar de suporte também todos os outros. Tá? Então, o artigo 37 da Constituição. Né? Então, o artigo 37 da Constituição, ele faz parte da administração pública. Então, nós temos aqui, artigo 37, as disposições gerais. Né? O caput do artigo, ele é bem claro. Né? Então, o que traz aqui? Ele traz os princípios explícitos da administração pública brasileira e, além disso, ele traz o quê? Diversos dispositivos. Quando você tem um inciso aqui, ó, o que acontece com esse inciso? Esse inciso, ele faz parte, né, um inciso, depois eu passo o inciso aqui, ó, o inciso primeiro, os demais incisos, ele faz parte do quê? Ele faz parte da cabeça do artigo. Então, o artigo você tem a cabeça, que é chamado de caput. Então, ele tem um comando. E os incisos completam o comando da cabeça, e depois tem os parágrafos, que são alguns pontos extras de destaque. Então, a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, dos municípios, DF dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte. Né? Então, vamos aqui, né, vamos falar sobre a administração pública. Né? E, assim, a aula de hoje, que eu gravei em casa, né? Uma aula de 1 hora só, foi muito bom porque eu recordei, gente, a emenda constitucional número 20, que foi a primeira reforma da Previdência, a reforma da emenda 41, tá, de 2003, que foi a segunda grande reforma, e agora a emenda, né, 103, de 2019. Então, isso foi legal, deu essa geral. Né? Então, a administração pública. Né? Ó, um pouco de história aqui para vocês. Né? Então, o texto original da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, né, no seu artigo 37, ele trazia o LIMP. Ok? Assim. Né? Trazia o LIMP. Ou seja, não tinha o E. Esse Ezinho aqui, tá, ele foi acrescentado na emenda constitucional número 19, de 1998. Né? Esse assunto aqui, gente, ajuda vocês também no quê? Se cair para vocês, por exemplo, às vezes, com curso de fiscal, tem uma matéria chamada de administração pública, não é isso? Então, a administração pública, então, serve esse assunto. Então, esse aqui é um assunto que você mata 3 matérias. Ajuda no direito constitucional, direito administrativo e administração pública. Né? Então, o que acontece? Essa emenda aqui, número 19, ela foi a emenda da reforma administrativa. Foi a primeira reforma gerencial? Vou chegar lá. Né? Foi a reforma administrativa. Tá? Foi a primeira. E toda reforma administrativa, tá? Você tem que entender, para vocês entenderem os dispositivos que eu vou explicar para vocês, você tem que ter essa compreensão. Toda reforma administrativa tem um propósito. E essa reforma administrativa, ela teve o propósito de quê? De tentar
implantar no Brasil um modelo de gestão, tá? Ó, vou escrever aqui, o modelo de gestão, tá? Ou seja, de administração, chamada administração pública gerencial. Gerencial. Por quê? Tá? Você tem que entender que esse texto constitucional de 88, tá? Esse texto constitucional de 88, tá? A Constituição original, ela foi uma Constituição 100% burocrática. 100% burocrática. Quando o texto constitucional ele fala o seguinte, que o acesso à administração, aos cargos públicos, ele será através de concurso público, isso aqui é o quê? Uma manifestação da burocracia. Tá? Então, o que acontece? A burocracia, ela engessa. A Constituição de 88, o texto dela é também considerado uma Constituição social, não é isso? Uma Constituição social, né? Muitos princípios de sociologia, de inclusão. Tá? Então, o que acontece? Só que essa Constituição de 88, gente, a gente já está próximo da década de 90. Ela engessou a administração pública. A burocracia colocou o quê? Uma camisa de forças dentro da administração pública. E chegou-se o momento do quê? Da administração pública ela se flexibilizar, mudar de modelo. Tá? Mudar de modelo. Então, para a mudança do modelo, ele escolheu o modelo gerencial. Tá? Então, antes da Constituição de 88 até 98, a gente teve o quê? Uma administração pública burocrática. Então, essa aqui foi a tentativa de flexibilização, que é onde a gente vai falar para vocês aqui, dessa flexibilização da Constituição de 88. Tá? Então, o princípio aqui, ó, esse E aqui é de eficiência. Tá? Esse princípio de eficiência aqui, ele já caiu muito em prova de concurso, já caiu até em prova discursiva, que você tem que saber. Então, esse Ezinho, o examinador vai perguntar para vocês, ele é o quê? Era a tentativa de implementar uma administração pública gerencial no Brasil. Tá? Então, esse Ezinho aqui, ele tem duas dimensões, né? Duas dimensões. Fazer mais com menos, ok? E fazer as coisas certas. Aí. Ok? Então, isso aí, eficiência. Então, quando você falar de eficiência na administração pública, você tem que entender que eficiente. O que é ser eficiente? Fazer mais com menos e fazer as coisas certas. Né? Esse L é legalidade, ou seja, reserva legal. A administração pública, o direito administrativo, ele tem o quê? Uma reserva. Você só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Você não pode inventar moda. O que é impessoalidade? Impessoalidade aqui é você ser profissional. Não agir com convicções pessoais, mas você ser o quê? Impessoal. Moralidade administrativa, que deve permear a administração pública, e o P da publicidade. Tá? Esses quatro princípios aqui, tá? Do LIMP aqui, esses são princípios da administração pública burocrática. Tá? Ah, professor, eu entendi. Eu vou explicar para vocês. A nossa como é que é o paradigma gerencial? O paradigma gerencial ele está alicerçado na burocracia, porque não tem jeito. A burocracia tem que prestar conta para a sociedade, só que ela vai flexibilizar uma pequena parte da administração pública, que vai ser esse E. E essa pequena parte é o quê? São aqui, ó, o resultado. O foco passa a ser o resultado na administração pública gerencial. E o foco da burocracia? O foco na burocracia são os meios. Então, Max Weber, quando idealizou o modelo ideal da burocracia, ele falava o seguinte: os melhores meios para se atingir os fins. Então, você pode perceber, gente, na burocracia, tudo você tem o que meios para você garantir os fins. Só que o que acontece? A burocracia tem disfunções, ela começa a crescer além do necessário. Ela começa a perder para si própria. E, nesse processo, ela deixa de ser eficiente. Tá? Então, o que acontece? No modelo gerencial, ele vai flexibilizar um pouco os meios, tá certo? Para se atingir os fins. E a gente vai identificar isso aqui na lei. Bacana? Então, aqui, pontos importantes, aqui vocês vão ter assunto com profundidade. Então, no CAPT, você tem que saber o seguinte, que esses princípios ele vai nortear todos os entes políticos
do Brasil, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, né? O que acontece? Para complementar esses princípios, eu já tenho que ir para o parágrafo primeiro, tá? E o parágrafo da impessoalidade, né? Da publicidade ali, né? Da impessoalidade. Eu não vou seguir muito, gente, a sequência, tá? Mas eu vou falar todos eles para você do artigo 37. Vocês querem ficar competitivo, né, gente? Gente, para você ficar competitivo, vocês têm que ter algo diferente dos seus concorrentes. E você ter o artigo 37, o 38, o 39 na cabeça, o 40, o 41, cara, vocês estão na frente de muita gente. Você está estudando com profundidade. Vamos lá, parágrafo primeiro. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal da autoridade ou servidores públicos. Ou seja, ele está reforçando o quê? O princípio da impessoalidade. O que é o princípio da impessoalidade? Eu não estou ali para ter benefícios pessoais, inclusive da imagem. Então, eu tenho que fazer publicidade, posso fazer, mas é com caráter educativo, com caráter de informação para a sociedade. Não pode vincular. Então, isso aí o Constituinte fez questão de estar na lei. E outra coisa, tá? Pode ter certeza que no fiscal vai cair para vocês uma lei chamada Lei Complementar 04, que é o Estatuto do Servidor Público Estadual. E com essa aula aqui, você vai antecipar muitos dispositivos da 04. Tá? Primeiro artigo, tá? Inciso. Os cargos, empregos, funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. Assim, aos estrangeiros na forma da lei. Então, vamos lá. Gente, tá? Inciso primeiro. Vou matar todos os incisos aqui para vocês. Inciso primeiro diz o seguinte, cargo público. Então, cargo público, regra geral, ó, geral, brasileiros. Ok? Esses brasileiros, eles são tanto natos quanto naturalizados. Tá? Brasileiros, beleza. Existe a possibilidade de estrangeiros? Exceção. Ok? Beleza. Vamos lá. Brasileiros, tanto nato quanto naturalizados. Tá? Professor, estrangeiros, vamos dar uns exemplos para vocês. Concurso do Banco do Brasil. Faz parte da administração pública indireta. Ok. Eu sou português. Eu posso fazer o concurso do Banco do Brasil? Pode, professor. Se eu for aprovado, eu posso ser nomeado e tomar. Mas, professor, eu sou português, eu não sou brasileiro. E lá diz que o acesso é aos brasileiros. Só que é o seguinte... Só porque é o seguinte, exatamente, lá na Constituição, artigo 12, parágrafo 1º, diz o seguinte: aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos direitos inerentes ao brasileiro, salvo nos casos previstos nessa Constituição. Então, é o seguinte, se tiver reciprocidade Brasil com Portugal, o português aqui tem os mesmos direitos do que o quê? O brasileiro. Salvo o quê? Salvo os casos previstos na Constituição. Ou seja, quem que pode restringir os direitos dos portugueses? Apenas a Constituição. Beleza? Então, é o seguinte, acontece que esse princípio aqui, ele tem o quê? Tem exceções. Beleza? A primeira exceção está aí? Tá, cargo público, né? A gente vai falar muito da palavra cargo público, né? Aí o seguinte, vamos falar nessa história aqui. Possibilidade de estrangeiros não portugueses, vamos colocar americanos, colombianos, europeus, aí, africanos, né? Vim trabalhar e vim ingressar na administração pública. Nós temos outra exceção. Tá?
que é lá na lei. É aí que ele fala aqui no caput do artigo. Ó, assim, aos estrangeiros na forma da lei. Português, ele é estrangeiro, mas eu considero ele no artigo 12, parágrafo 1º. Agora, estrangeiros na forma da lei. Esta lei aqui, faz um risquinho assim e coloca. Lei, estatutos dos servidores. Ok? Estatutos dos servidores. E lá na lei 8.112, no federal, tá, lá fala, as universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover os cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e os procedimentos desta lei. Qual que foi a ideia aqui do legislador? Olha, eu estou precisando de um professor pós-doutor em determinada área. No Brasil não tem, tem só lá fora. Então, ele pode vir e fazer o provimento aqui de acordo com a lei. Ele pode estar ocupando cargos públicos? Pode estar ocupando cargos públicos. Entenderam, gente? Fechou o pensamento aqui. Professor, mas isso aqui é na lei lá, federal, e na nossa estadual, mesma coisa. Para a prova de concurso, provimento de estrangeiro. Somente em universidades, instituições de pesquisa científica e tecnológica. Entenderam, gente? Qual que é a nossa universidade estadual aqui? UNEMAT. Tá? Então, estrangeiros, sem ser portugueses, somente nessas hipóteses. Tá? Vamos lá. Aí é o seguinte, tá? Quando ele fala aqui, gente, salvo os casos previstos nessa Constituição dos portugueses. Vamos lá. Vou falar para vocês. No artigo 12, no parágrafo 3º, ele fala: são privativos de brasileiros nato. Não é nem naturalizados, brasileiros nato. Ok? Primeiro, presidente e vice-presidente da República. Segundo, presidente da Câmara dos Deputados. Presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado de Defesa. Então, esses são os casos, tá certo, privativos de brasileiros natos, inclusive, claro, que não cabe também para o provimento de portugueses equiparados. Beleza? Pronto, então está aí para vocês, né? Então, os cargos públicos. Inciso 2º, ele vai falar o seguinte, ele trouxe o quê? Tá? Olha, o artigo inciso 2º, né? A Constituição de 88, ele trouxe o quê? Trouxe o quê? O provimento, provimento, né, para cargos efetivos, do concurso público. Então, é o seguinte, antes da Constituição de 88, gente, o provimento não era obrigatório, não era regra geral o concurso público. Tá? Não era geral isso aí, tá? Não era. A Constituição de 88, no texto original, trouxe a obrigatoriedade do concurso público. Que, para mim, o concurso público é uma das formas do quê? Da expressão da democracia no país, em uma nação, né? Logo depois, gente, se vocês entenderem assim, né? Gente, porque o concurso público é travado, gente? É travado. Mas ele provoca a igualdade entre os candidatos? É uma prova, né? Uma prova. Todo mundo ali vai disputar. E a gente sabe que tem vagas reservadas para deficientes, né? Nós temos uma regra transitória para negros, que acaba agora em 2022, tá certo? Então, está acabando essa regra para 2022. Não sei se ela vai ser prorrogada, ela foi uma regra provisória. Mas, para vocês entenderem por que o Constituinte obrigou que o provimento seja através de concurso público. Em 1985, nós tivemos o quê? O movimento da redemocratização no país, não é isso? Sai o governo militar e entra o governo civil. O que o governo militar fez por 21 anos? Ele fez o seguinte, o governo militar ele era gerencial. Ele era gerencial. Então, a classe política estava meia ali no escanteio,
tal, ele protegia mais a máquina pública, né? E aí, com a redemocratização no país, os políticos assumiram, não é isso? Aí, nesse período de 85 até 98, tá? No Brasil, os cargos públicos eles foram inchados. Você não precisava fazer concurso público. Você pegava uma cartinha de deputado, você conseguia um emprego na Semate. Você pegava uma cartinha do senador, você tem um emprego na Cefaz. Verdade. Então, isso estava o quê? Estava contaminando a administração pública, porque muitos desses acessos não era por competência, por mérito. Então, o Constituinte, né, sabiamente instituiu o quê? A obrigatoriedade do concurso público. Então, isso foi um ganho da Constituição de 88. Na tentativa do quê? O Estado estava sendo patrimonialista, estava sendo tomado por interesses pessoais. Então, a regra do concurso público, ele afastou, né? Afastou, inclusive, ele falou o seguinte: aqueles que proveram os cargos 5 anos antes serão exonerados. Aqueles 5 anos, né? Até 5 anos serão exonerados. Mais de 5 anos eles vão ser estabilizados. Tá? Então, são estabilizados pessoas que entraram 5 anos antes da Constituição. No serviço público sem concurso público, eles foram estabilizados. Não é que eles conseguiram a estabilidade. É outra coisa. Embora. Estabilizados, né? Beleza. Não. Então, olha só, vamos explicar isso aqui para vocês. Entenderam a regra do concurso? Ela está perguntando dos estabilizados, entenderam? Então é o seguinte, então tem que ter o norte, não é isso? Então a Constituição de 88, ela foi promulgada no dia 3/10 de 2000, olha aqui. 1988. Eu nunca esqueço esse ano, porque foi o ano que eu nasci, gente. Né? 88, né? Então o que ele falou? Daqui para cá, Dante nessa época aqui era prefeito de Cuiabá. O Dante fez a diretas já lá em 95, 94, entendeu? Tá. Ó, beleza? Entenderam aqui, gente? Ó, daqui para cá concurso, ok? Aqui que ele fez. E o que eu vou fazer daqui para trás? Ele colocou o seguinte, ó. 5 anos antes serão exonerados. Caso Intermate, que teve aqui no Mato Grosso agora recentemente. Vocês viram no noticiário? Que eles foram estabilizados. Ok? Caso Intermate. Ok? Daqui para cá, o que aconteceu com esse povo? Eles foram... vocês têm que saber o nome do instituto. O concurso de fiscal não exige amadores. Estabilizados. Gente, você tem que saber esse nome desse jeito, não inventa moda. O cara passa em concurso público 3 anos, não sei o quê, a avaliação ele vai ser o quê? Ele vai conseguir a sua estabilidade, não é isso? Ó, estabilidade. Estabilidade é diferente de estabilizados. Estabilizados você adquire com 3 anos, mais aprovação e avaliação de desempenho especial, que é o caso de vocês. Pode falar? Fala. Não. Demitidos é uma punição. Aqui não é punição, aqui é exonerados. Ele não fez nada de errado. Ele está trabalhando, ele está recebendo. Não, nós temos vários tipos de exoneração. Esse é um tipo, entendeu? Vocês vão estudar isso comigo, tá? Pode ficar tranquilo, estudar isso comigo, que é o Estatuto do Servidor. Tá certo? Então, você tem exoneração a pedido e você tem exoneração de ofício. Aqui vai ser exonerado de ofício. Se você for inabilitado no estágio probatório, você vai ser demitido ou exonerado? Você recebe alguma punição? Outro dia, se você fizer autoconcurso, você pode assumir esse cargo? Pode. Você vai ter impedimento nenhum, porque você não tem ficha limpa, você não foi demitido. Demitido é uma punição.
Gente, entenderam aqui do concurso público, dos estabilizados? Onde que está essa regra? Está lá nos atos das disposições constitucionais transitórias, né? Então, isso aqui é o quê? A regra da acessibilidade, né? Ok, né? Ok. Não. Você tem que ter ingressado para cá. Olha, tem vários entendimentos aí. Eu sou do entendimento que você estava lá na SEDUC. Aí você foi transferido para a Cefaz. Você fica no último cargo. Você tem que ter o vínculo. Não, do vínculo. Você tem que ter um vínculo, né? Você não pode ter interrupção. Você tem que entrar para cá. Né? Se você entrou daqui para cá, você for exonerado. E o que acontece? Teve o treino da alegria. Só para você ter uma ideia, agora teve decisão agora recentemente aqui do Mato Grosso, né? Direto, mas foi grande isso aqui. As pessoas, em 2021, agora, vai devolver o dinheiro? Não. Por quê? Porque não houve dolo, né? Só aqui eu passo para o senhor. Pode falar. Posso concluir? Eu conheci esse caso. O pessoal, só atenção para o pessoal que está online aí, é o seguinte, ó. Então teve o caso aqui, eu acho que o órgão era o Intermate, o Indeia, né? Empire. Então é o seguinte, Empire era exatamente esse caso aqui. Aí o que aconteceu? Os caras estão aqui em 2021, né? Aí os deputados solidários falaram, vou fazer uma emenda à Constituição. Tá, vou fazer uma emenda à Constituição para o quê? Salvaguardar o direito deles, né? Eu assisti uma reportagem de um próprio deputado, que o deputado falou o seguinte, né? Olha, a gente vai fazer essa... Por que essa aqui não está ligada no meio? Eu pensei que o deputado ia falar assim. Aqui, ó. Nossa. Aí, Bom, pessoal, eu estou olhando aqui, está escuro ali. Falei, está acabando a bateria, mas está direto. Deixa eu ter... Foi. Aí o seguinte, o deputado estadual chegou e falou o seguinte na entrevista. Cara, a gente está fazendo o que a gente pode, mas a gente sabe que essa emenda à Constituição, para salvaguardar, é só para protelar o tempo deles. Porque isso vai subir, né, instâncias, né? E como eu conheço um pouquinho de previdenciário, é o tempo para se aposentarem. Entendeu? O tempo de serviço, aí não sei qual é o regime que ele vai acabar caindo. Então, é essa situação. Pode falar, amigão, eu já vou passar de assunto, hein? Pode falar. Aham. Uhum. Eu acho que houve um rompimento de vínculo, entendeu? Alguma coisa assim. Tá? Entenderam aqui, gente? Aquele lá é 1988, né? O ano que eu nasci. Ok, vamos ler o artigo aqui, gente. Gente, essa aula aqui é muito rica de conhecimento. Muito rica de conhecimento. A investidura de cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas e provas de títulos, de acordo com a natureza de complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista na lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Então, essa regra de concurso público, ela é uma regra inerente a quem? A servidores efetivos, ok? Então, a Constituição já falou o seguinte, cargo comissionado não precisa de exoneração. Não precisa de quê? Não precisa de concurso público, porque é de livre nomeação e exoneração. A gente vai falar mais de cargo comissionado no decorrer da aula. Tá? Aí é o seguinte, essa regra é tão importante que ele fala o seguinte, né? Olha só, a não observância do disposto no inciso 2. Qual que é o inciso 2? Inciso 2 é a obrigatoriedade prévia do concurso público, não é isso? E o inciso 3, que é o de 2 anos de concurso. Beleza. Implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Olha só, então, pela regra aqui, por que os caras foram exonerados? Por que foi declarado? Por esse dispositivo da Constituição. Olha só, cara, eles conseguiram provimento não na regra dos 5 anos. Então, o que acontece? O ato ele é nulo. Não é anulável, é nulo. E quem fez isso, né, deve ter o quê? Mas ele vai sofrer crime, ele vai ser responsabilizado, a autoridade. Tá?
Então, olha a importância do cargo público aí, né? Parágrafo, inciso 3º, né? Olha só, concurso público. Então, ele fala, o prazo de validade, tá, do concurso público será de até 2 anos, prorrogáveis por uma vez por igual período. Tá? Então, vamos aqui, inciso 3º. Né? Inciso 3º, ele fala prazo do concurso público. Então, o prazo até 2 anos, né? Ó, até 2 anos. Professor, pode ter concurso de 3 meses de prazo de validade? Pode. Então, calma, 3 meses. Eu posso prorrogar o concurso de 3 meses? Posso. Por qual período? Somente 3 meses. Ok? Aqui. Então, isso aqui é ok. Ah, professor, isso aqui não existe. Concurso do soldado PM de São Paulo, publicado anteontem, no edital. Qual que é o prazo de validade lá? 3 meses. Eu acho muito inteligente isso aqui. Quando você vê o edital, assim com prazo curto, 6 meses, 3 meses, significa dizer que o órgão ele quer fazer concursos todos os anos. É a renovação. Vocês entendem, gente? Vocês perceberam isso? Porque ele quer o quê? Ele quer o elemento novo na corporação. PM de São Paulo, polícia, cara. Então, cada turma que entra, ele altera a cultura, o status quo da corporação. Né? Os antigos passam a interagir com os novos. E tem culturas, né? Certo? Tem culturas, né? Então, tem essa questão, né? Isso aí encarece a administração? Vamos lá, boa pergunta. Gente, concurso público ele se paga 10 vezes. A administração pública tem lucro com concurso. Gratuito? Tem a isenção, mas não é todo mundo que tem isenção. Tá certo? Então é o seguinte, o concurso público, né, gente, ele se paga, você pode ter certeza disso. Agora, qual que é o problema nosso aqui do Estado do Mato Grosso? Que aí eu já posso falar um pouco da LC 04, que é assunto nosso. Na LC 04 ele fala o seguinte, né? Ele vai falar o seguinte, olha, não, ele é pago, só que tem uma turma lá. Toda a verba que entra para o concurso público não vai para o concurso público. Não, ele vai para um fundo de modernização do serviço público. Vocês entenderam, gente? Então, o valor do dinheirinho nosso, o dinheirinho vai para onde? Não vai para bancar o concurso público, né? Ele vai para o fundo de reparamento e modernização do serviço público. Que aí paga lá é o fundo que vai comprar computador, que vai pagar cursos, vai não sei o quê. É importante esse fundo de reparamento, de modernização. Tá? Então, ele vai para lá. É banca examinadora, né, junto com o contrato. Você faz um contrato, lá tem um valor, e aí tem lá o preço de mercado, porque é praticada a complexidade, as questões, por exemplo, prova discursiva encarece muito. Tá? Então, Mato Grosso aí não tem muita tradição, porque prova discursiva encarece muito o concurso, porque ela é individualizada, dá muito recurso também, trava o concurso. Então, prazo de validade, até 2 anos. Bacana? Fechou? Então, pode ser 3 agora. Pode ser de 1 ano, prorrogável por mais 6 meses? Não, tem que ser sempre de igual período. Beleza, né? Vamos lá. Gente, o pessoal fala o seguinte, né? Uma vez que você faz o concurso público, você não pode fazer outro enquanto tiver com prazo de validade. Isso é mito. Tá? Isso é mito. Então, vamos lá. Ó, durante o prazo improrrogável previsto no edital, que é 2 mais 2, né? Até, né? Aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Isso aqui está autorizando a realização de concurso durante um que esteja com prazo de validade vigente. Tá? Por quê? Para ter sempre o quê? A reposição de pessoal. E teve um caso interessante, entendeu? Teve um caso interessante, vou colocar aqui o inciso 4º, né? Que é a autorização de concurso. Olha aí.
Para aí, só um pouquinho, durante... A letra está muito feia, cara. Vou ter que fazer mais caligrafia, né? Então, olha só. Isso aí é outra coisa. Não é nada disso aqui. Isso aqui é o seguinte, ó. Eu estou com um concurso com prazo de validade. Eu estou proibido de fazer outro concurso? Não, você pode fazer outro. Só que na hora que você for chamar a pessoa, você tem que chamar do antigo. Você tem que esgotar a lista do antigo para depois você chamar dos novos. Entenderam, gente? São duas coisas. Isso aconteceu aqui no cargo de vocês. Tá? Eu lembro muito bem. Todo mundo sabe que eu era gestor do Estado de Mato Grosso, fiz o concurso em 2001. Tá? E teve dois concursos. Teve o concurso do gestor, depois teve o concurso de fiscal. Tá? Para mim foi a mesma complexidade dos dois, e eu optei por gestor. Só que a Unemat fez lá uma merdazinha no edital, que ele falava de 50%, e colocou um número ímpar. Entendeu? O número ímpar. Ele falava, um lado colocava 50% para ser aprovado. Aí tinha um módulo que tinha 5 questões. Aí, nos 5 questões, ele colocava lá, numa tabelinha, nota de corte, colocou 2. 2 é menor que 5, que 50%. Logo está errado. Não é isso? Logo está errado. Então, foi um erro de redação. E o que aconteceu? Esse dispositivo foi para a Justiça. Tá? Isso foi em 2001. E essa turma conseguiu vencer a batalha judicial e entrou em 2010, 2011. Imagina, gente, o prazo foi suspenso. Imagina não fazer concurso durante esse período. Aí, o que aconteceu? Fizemos uma reserva. Aí, o outro concurso, que foi o CESP, esse eu fui o presidente da comissão. Né? Aí nós fizemos uma reserva de vagas para garantir aquela turma de lá, caso que desenrolar a justiça, e fizemos um outro concurso. Né? Fizemos um outro concurso, que foi o CESP, né? E esse também deu rolo também, mas ele foi por fraude lá, e não tem nada de polícia, essas coisas, né? Suspendeu o prazo, até a decisão judicial. Ele fez outro por causa do inciso 4º do artigo 37. Durante o prazo improrrogável previsto no edital. Era 2 e 2, não é isso? Só que quando deu 6 meses, suspendeu esse prazo, para não dar os 2 em 2, para continuar a validade. Depois ele volta a contar anteriormente, entendeu? Não foi interrompido. Ó. Aquele aprovado em concurso público, né, de provas, então a gente fez. Então pode fazer outro concurso. Então essa foi a solução jurídica no caso, né? Aí eu falo, experiência de concurso, né, gente? Olha só, é um concurso muito disputado. É um concurso público, e não, gente, aqui é para ninja só. E assim, gente, você viu a profundidade do assunto? Vocês têm que ir para uma prova com esse nível de profundidade. Tanto tributário, tem que ir essa profundidade. E o que acontece? Tem que ser uma banca realmente, assim, uma banca que tenha experiência de concursos complexos, tá? Senão não vai, não. Beleza? Ó, esse parágrafo segundo a gente já viu. Se o cara alterar aqui, ó, chamar alguém com prazo de validade, convocar, nomear alguém com prazo de validade vencido, o que acontece? Ato nulo, e o gestor que fez isso, ele vai ter que ser responsabilizado. Fechou? Tá. Parágrafo 5º. Inciso 5º, aliás, né? Oi. Pode falar. Uhum. Essa aí é a lei estadual, né? Mas o que vale é isso aqui. Não, o que acontece? Vou bem falar, estou na lei estadual. E tem uma outra aí também que fala, tem outro dispositivo que fala aí, que ele vem contrariar aqui também. Então é o seguinte, eu estou estudando a Constituição, não é isso? A Constituição falou que permite, não permite? Tá? Aí vem a lei estadual, falou o seguinte, olha, não abrirá novo concurso enquanto tiver um com prazo de validade. O que aconteceu? No caso da Cefaz, nós esbarramos com isso aí também. Só que houve um entendimento da validade.
Não, o concurso de 2001, ele foi para a Justiça. Da Cefaz. Em 2003, teve outro concurso. Tá? Ó, concurso de 2001, ele foi homologado em 2002, e em 2012 ele foi para a Justiça. Só que a Cefaz precisava de fiscal. Naquela época eram 2 cargos, era fiscal e ATE. Aí o que aconteceu? O entendimento que teve isso aqui. Mas aí, para você, pode acompanhar pela 04 aí, pode fazer nessa figurinha aí, tá? Que a gente vai... O que acontece? O examinador experiente ele vai falar, segundo a lei complementar 04, é verdade que não pode reabrir um concurso enquanto tiver com outra. Isso a Tonantzin está o quê? Correta. Agora, lá no comando da questão, ele colocou a Constituição ou colocou a 04? A 04. Ah, professor, mas o entendimento é diferente. Tudo bem, o entendimento é diferente, mas ele colocou no comando da questão o quê? A 04. Beleza? Vamos lá. Agora, gente, vocês têm que entender, ó, função de confiança versus cargo comissionado. O cargo técnico, desculpa, já dei resposta. O cargo efetivo, gente, preste atenção. O cargo efetivo, ele é um cargo técnico. Ele é um cargo operacional. Isso. É um cargo de chefia? É um cargo técnico. A administração pública precisa de alguém para liderar a administração pública. Aí nós temos 3 tipos. Tá? Nós precisamos de direção, chefia e assessoramento. Direção, chefia e assessoramento. Para aquela pessoa ter comando. Tá? Comando. Ele tem que estar ocupando direção, chefia ou assessoramento. Gente, um dos princípios da burocracia, tá? Chama-se subordinação. E para o exercício da liderança versus a subordinação, o Constituinte criou o inciso 5. Beleza? Entenderam, gente? Então, somente aqueles investidos em cargos de comissão ou função de confiança exercem as funções de direção, chefia e assessoramento. Por quê? Porque o cargo efetivo é um cargo técnico, é um cargo operacional. Aí o seguinte, tá? Ele tem 2 características aqui. Vocês nunca mais vão esquecer esse cara aqui. Ele fala o seguinte, tá? Ele fala o seguinte. Funções de confiança. Exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargos efetivos. Então, a função de confiança, cargos efetivos. Beleza? Professor, eu quero um exemplo de função de confiança. Função de confiança é diferente de cargos comissionados. Vou colocar na delegacia, e lá na delegacia tem o seguinte, você tem lá os inspetores, os investigadores, não tem? Em cada delegacia, dependendo da quantidade de investigadores, você vai ter o investigador-chefe. O investigador-chefe, ele só pode ser ocupado pelo cargo de investigador. Então, é um cargo exclusivo, é uma função de confiança. Eu não sou investigador, mas eu posso ser nomeado investigador-chefe, gente? Não, por quê? Porque essa função de confiança é para o exercício de liderança entre os seus pares. Tá? Entre os seus pares. Lá na minha época, na Cefaz, existia, né, tinha funções de confiança, entendeu? Para a TES, que atuava lá no posto fiscal. Essa aí foi extinto. Mas é para atuar, entenderam, gente, a função de confiança? Agora, o cargo de comissionados é diferente. O cargo de comissionado
é mais para direção, chefia e assessoramento. Aqui é mais o quê? Para chefia. Tá? Esse aqui é mais para chefia. Tá? E o cargo comissionado diz, ó, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos e condições pessoais. Aí que vem aqui a confusão, né? Quando ele falou aqui, ó, cargos comissionados, né? Aí você tem que entender o juridiquês. Ele fala cargos, carreira, não é isso? Esse carreira aqui significa que ele pode ser ocupado por efetivos e não efetivos. Tá? Esses cargos comissionados, gente, administração pública, por que a Constituição de 88 ele permitiu a ocupação de cargos comissionados para aqueles que não são efetivos? Esse você tem que entender, sair da caixinha, né? Você tem que entender o seguinte, né? Por que ele fez isso? A burocracia, gente, ela vai insulando, ela vai deixando você naquela estabilidade. O mundo está pegando fogo, você está na sua, está tranquila, está de boa. Ou seja, ela afasta dos fatos reais da sociedade. Então, o Constituinte fez questão, cara, a ocupação dos cargos comissionados, tá? Também a possibilidade de pessoas fora do Estado, para trazer a mentalidade de fora do Estado. Tá? Então, assim funciona. Agora, nada, né? O servidor efetivo de carreira também. Então, é para trazer essa oxigenação. Estou dizendo, tá, a justificativa constitucional lá nas comissões de debates lá da Câmara dos Deputados. Né? Professor, como que funciona com a pessoa conseguir um cargo na função de confiança? Tem alguns critérios? Função de confiança, né? A função de confiança é o seguinte, você vai ter sempre um cargo comissionado acima dele. Então, um cara que está no cargo comissionado, que pode ser efetivo ou não efetivo, ele vai ter que escolher o quê? Alguém de confiança dele. Esse aqui, os dois são o quê? De livre nomeação e livre exoneração. Tá? Aí é o seguinte, colega, você está com 04 aí? Destituição, né? Que é cargo função de confiança. Coloca aí, ó, destituição. Coloca numa bolinha lá, procura aí para mim. Tá? Então, já que vou explicar, vamos explicar. Os dois o quê? Os dois são de livre nomeação e livre exoneração. Bacana? Então, ele escolhe. Aí é o seguinte, aqui, no cargo comissionado, você é nomeado, ok? E aqui você é exonerado. E na função de confiança, você eu esqueci o nome, mas ele está procurando ali, ó. Quando você deixa, você é destituído. Então, caiu na prova destituído, e está falando do quê? De comissão ou função? Função de confiança, tá? Para mim, beleza? Não, é lá no começo. É lá no começo, lá na vacância. Isso aí é da punição. Tá? Gente, vem comigo aqui. Exonerado é para cargos em comissão. No intervalo eu pego aqui, eu tenho essa aula pronta aqui, tá? Parei, eu não entendi? Não, confiança, gente, ó. O confiança é só efetivo. Efetivo é concursado, tá? O comissionado pode ser efetivo e não efetivo, né? Agora, para fixar o conteúdo, aqui comigo. Não acabou esse assunto, não. Só para completar aqui. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário vinculados no exercício da função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo. Emenda 103. O que acontece aqui? Como é que é a remuneração disso? Tá? Esse aqui, o parágrafo 9º do 39, só serve para o efetivo. Então, o efetivo, tá? Ele vai receber o cargo, tá? Do cargo efetivo. Recebeu o quê? A remuneração dele. Mais o quê? Um percentual do cargo comissionado. Cargo de confiança? Não. Função de confiança? Função de confiança é 100% efetivo. O cargo comissionado pode ser dos dois.
Tá? Pode ser dos dois, beleza? Os dois. Gente, então o que acontece? Como é que é a remuneração? Ele vai receber o subsídio dele, só que é o seguinte, ele vai ter atribuições a mais de direção, chefia de estacionamento? Sim. Então ele recebe um percentual de acordo com a classificação do cargo. Gente, pergunta top de concurso. Tá? Vocês têm que entender o seguinte, que só pode a administração pública criar funções de confiança? Não, pode. Pode criar função de confiança de chefia? Pode. Pode criar função de confiança de assessoramento? Pode. Para os cargos. O que acontece? Antigamente, você não recebe aqui o cargo, uma comissãozinha? Antigamente, você incorporar isso a cada 5 anos. Tá? Você incorporava. Isso aí caiu já muito. Aí, muitas ações na justiça, a emenda aí, ó, 103, que é a última reforma da Previdência, ele já colocou na Constituição, tá? Incluiu esse artigo lá na Constituição, que não pode incorporar essa vantagem temporária. Ela não é temporária? Por que ela não é definitiva? Porque ela pode ser exonerada a qualquer momento, não é definitivo, né? Aí é o seguinte, macete para vocês, concentração aqui comigo, ó. Isso aqui confunde o aluno. Função de confiança são 3 F. F da função, F da confiança e F de efetivo. Tá? O cargo de comissão é CCC. Cargo, comissão, carreira. Tá? A dúvida foi o carreira, mas o carreira aqui, gente, o juridiquês, você tem que entender que é efetivo e não efetivo. Tá certo? Muita gente que estuda de forma superficial, ele pensa que o carreira é só efetivo. Mas aqui é o juridiquês da Constituição. Então, com isso, funções F de confiança, segundo F, serão exercidas por servidores ocupantes de cargo efetivo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ok? Segundo, os cargos, o C, de confiança, segundo C, serão preenchidos por servidores efetivos. Ó, e aí? Desculpa. Os cargos em comissão, CC, né? Serão preenchidos por servidores efetivos? Também. É uma pergunta torta, né? Torta. Agora, fosse exclusivamente por efetivos? Falso, né? Ó, as funções de confiança, tá? FF, serão exercidas por servidores ocupantes de cargos efetivos ou não? Falso, porque função de confiança é exclusivamente efetivo. As funções de confiança são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo? Sim, aí, ó, verdade. Tudo isso aqui é questão de concurso, gente. Ó, os cargos em comissão, CC, devem ser preenchidos por servidores de carreira? Sim, CCC, né? Carreira, entende-se o quê? Efetivo e não efetivo. Essa questão 5 aqui, ó, muita gente erra. É o juridiquês, entendeu? Da Constituição. Os cargos em comissão somente podem ser preenchidos por servidores de cargo efetivo? Não, é efetivo e não efetivo. E, finalmente, tá? A obrigatoriedade das funções de confiança só serem preenchidas por titulares de cargo efetivo. Correto, né? Função de confiança, cargo efetivo, né? Então, isso aqui é um assunto que cai muito em prova, né? Ok? Inciso 6º, né? Aí, ó. Inciso 6º. Liberdade sindical, né? Direito de associação. Tá? Direito de associação. Tá? Direito de associação. É garantido ao servidor público o direito à livre associação sindical. Beleza, né? Livre associação sindical. Então, hoje ele pode exercer aí o direito coletivo, né? Ele pode exercer o direito coletivo, né? Livre associação sindical, né? Tá? Então, isso aí é tranquilo. E o servidor militar, gente? Ah, não existe servidor militar. E o militar? É garantido esse direito de sindicato? Não, é proibido. Sindicalizado não pode. Ele pode se associar a associações. Agora, sindicato ele não pode. Artigo 42 da Constituição, né? Direito de greve. Aí tem algumas coisas interessantes do direito de greve. O direito de greve será exercido, tá? O direito de greve será exercido
nos termos os limites definidos em lei específica. Gente, nós temos alguns efeitos da Constituição. Eficácia imediata, ou seja, já está valendo. Por exemplo, aqui, ó, é garantido ao servidor público o direito, ao servidor público civil, o direito à livre associação sindical? Sim. Precisa de alguma lei para ele exercer esse direito dele? Não. Isso aqui é o quê? De eficácia imediata. E o direito de greve é um direito? Sim. Só que ele pode exercer esse direito aqui, uma eficácia o quê? Ó, né? Contida, não é isso? Ó, nos termos e nos limites definidos em lei específica. Aí o que acontece? Qual lei que é essa aqui? Isso aqui cai em concurso, gente. Isso aqui é questão de concurso para o nível de vocês, de fiscal, competitivo, Brasil. Essa lei ainda ela não foi editada. Qual que é o remédio constitucional para suprir a omissão? Mandato de injunção.